Então, boa tarde. Todo mundo aí está registrado no curso com e-mail, recebendo e-mail. Acho que só uma pessoa me procurou que estava sem e-mail aí, é um rapazinho de Cuba. Tá bom. É o seguinte, na aula passada, né, que foi no sábado, nós começamos a trabalhar a formulação de espaços métricos. E aí a gente basicamente colocou os tipos de espaço que a gente vai trabalhar aqui para fazer formulações relativísticas. Que vão ser, a gente mais ou menos na aula passada, categorizou 3 tipos de espaço. Espaços do tipo Minkowski, só para definir um pouco a nossa notação, né? Espaços do tipo Minkowski, então vamos estar nos referindo a espaços com uma dimensão temporal e D-1 dimensões espaciais. Então, essa vai ser a assinatura, né, de um espaço de Minkowski para nós. Vamos associar uma dimensão do tempo, a dimensão temporal e a dimensão e as D-1 dimensões espaciais, né? Tipo espaço. Depois a gente falou que vai, em alguns momentos, né, trabalhar com espaços do tipo de Sitter, devido ao aparecimento desses espaços de De Sitter em algumas situações físicas, tanto de dimensões mais baixas, né, tipo matéria condensada de baixa dimensionalidade, ou então dimensões mais altas, tipo problemas de astrofísica ou de cosmologia que vão envolver o eletromagnetismo. E aí a gente vai resolver expressar os espaços de De Sitter com uma... é um tipo de espaço de Minkowski também, né? Só que a gente vai... a gente resolveu colocar um De Sitter, vamos dizer assim, D-dimensional. Aqui é um espaço de Minkowski D-dimensional também, né? Então aqui esse espaço aqui, as D-dimensões do espaço, elas estão distribuídas em uma dimensão tipo tempo e D-1 dimensões tipo espaço. E aqui no espaço de De Sitter, também D-dimensional, a gente adotou a ideia de que esse espaço está embedido no espaço de D mais uma dimensões, onde uma dimensão é tipo tempo e D dimensões são tipo espaço. Então é esse tipo de estrutura que a gente está associando a De Sitter. E o anti-De Sitter também, sempre na formulação D-dimensional, no espaço de De Sitter D-dimensional, a gente percebe ele como um hiperboloide, né, dentro de um espaço D mais 1 dimensões também, como aqui, D mais 1 dimensões, só que 2 das dimensões são tipo tempo e D menos 1 dimensões são tipo espaço. Na verdade, todo mundo é tipo Minkowski, porque tem assinatura temporal e assinatura espacial. Mas a gente está seguindo um pouco a notação da literatura, né? De imaginar que um espaço de De Sitter D-dimensional, o espaço de Minkowski D-dimensional, ele difere do espaço de De Sitter D-dimensional pelo número de dimensões espaciais. No Minkowski, D-1 dimensões são espaciais. No De Sitter D-dimensional, D-dimensões são espaciais. A gente viu, né? Porque isso aqui reflete, né, um hiperboloide de D dimensões no espaço de D mais 1 dimensões. Só para fixar a notação da aula passada. E aí a gente introduziu uma discussão que não tinha nada a ver mais com o espaço de Minkowski, assinatura temporal espacial. A gente simplesmente voltou a considerar espaços métricos, em geral, espaços métricos com uma métrica G. Fizemos algum exemplo, né, na relação entre a métrica de um espaço e algum tipo de física. A gente deu o exemplo do modelo sigma não linear, deu o exemplo da partícula de uma esfera. Então a gente viu que uma métrica em física, sempre a presença de uma métrica, quando a gente escolhe um espaço, a gente tem em mente alguma física que a gente quer fazer. Então, tem sempre uma relação entre a métrica e a física. E nós vimos que no espaço, uma métrica não trivial, a gente tem sempre duas categorias de vetores. Nós temos os vetores associados diretamente ao espaço e uma classe de vetores que pode ser obtida a partir, que é equivalente à classe inicial de vetores, por uma redefinição a partir da métrica.
E aí a gente convencionou chamar essa categoria aqui de vetores contravariantes e essa categoria aqui de vetores covariantes. Foi uma definição, uma notação que a gente adotou. E a outra coisa que é muito importante, que é onde a física vai se passar, quer dizer, o conceito de covariância é sempre um conceito com relação a um grupo de isometria. Então nós temos um grupo, dada a métrica, nós vimos que o que nós vamos querer impor é a invariância da geometria, a invariância da métrica. Nós podemos fazer transformações no espaço, aqui faz transformações no espaço, transformações de observadores, o que equivale a uma rotação, né, desse sistema desse espaço. Uma rotação representada linearmente, nós estamos deixando de lado as transformações não lineares. E o que caracteriza esse tipo de transformação, que deixa a geometria invariante, é deixar a métrica invariante. Então, basicamente, o que a gente quer é deixar o produto escalar invariante. E essa relação aqui, como a gente viu, definia as chamadas isometrias da métrica. É o conjunto de todas as transformações que deixam a métrica invariante. Obviamente, dessa relação aqui decorre que essa transformação aqui, tirando o determinante dessa relação, né, a primeira consequência que a gente tem é que a matriz que faz a transformação tem que ter determinante mais ou menos 1. E tirando a relação entre o determinante dessa igual ao determinante dessa, esse determinante não é sequencial. E aí a gente pode pensar que essas transformações vão ter determinantes mais ou menos. E aí a gente viu que essa categoria aqui, essa métrica é crucial para a gente definir. Nós vamos trabalhar aqui, dado um grupo, então esse R aqui, a gente viu que esse R forma um grupo, o conjunto de todas as transformações R forma um grupo. A gente tem um grupo com as propriedades de fechamento, de existência da identidade e invertibilidade, forma um grupo, essas transformações R todas. E esse grupo é chamado grupo de isometria. O que nós vamos precisar fazer é estudar o estudo, vou até colocar assim, a classificação das representações irredutíveis do grupo de isometria. O que, na prática, se denomina notação covariante, formulação covariante. Então, vamos poder discutir alguns conceitos que às vezes são meio embaralhados, né? O conceito de invariância, o conceito de covariância, né? Contravariância, mas o que a gente está dizendo aqui em geral, quando a gente fala de uma formulação covariante, significa que todas as equações, né, toda a descrição do sistema é feita em termos de objetos que se transformam, como nós chamamos, tensorialmente, sobre o grupo de isometria. Estudar as representações irredutíveis do grupo de isometria, no fundo, é encontrar todos os tensores. As representações irredutíveis são os tensores. Quando eu falo tensores, está implícito também os tenores, né? Normalmente a gente chama vetores, tensores, uma categoria, e espinores só. Mas quando a gente fala em geral, tensores podem incluir as representações tensoriais, espinoriais e as representações mistas de espinor com tensor também. Pode ter representações que um objeto tem caráter tensorial e espinorial ao mesmo tempo. Mas quem define tudo para nós é o grupo de isometria. Então, todas as nossas grandezas físicas são objetos que se transformam como tensores do grupo de isometria. O exemplo mais clássico que a gente tem é o exemplo que a gente estuda lá na física galileana desde o início, né?
da física 1, né? O nosso grupo é o grupo de rotações do espaço tridimensional. A nossa métrica é a métrica euclidiana, que é a identidade. E o nosso grupo de isometria é o grupo SO3. A gente tem esse tipo de relação aqui. O determinante de R igual a 1. Então, nós estamos estudando, na verdade, o grupo SO3, que é o grupo das rotações do espaço tridimensional. E aí a gente categoriza as grandezas como escalares, como os tenores, como vetores, como tensores em geral, né? Desse grupo. O grupo é só então a gente tem exemplo a escalar, grandeza extratorial, descrição do espírito elétrico, na física, na mecânica quântica ordinária, grandezas tensoriais, tensor de energia corrente, tensor de tensões, e assim vai. A gente precisa fazer a mesma coisa em qualquer espaço. Em qualquer espaço onde nós definirmos algum tipo de física que a gente tem que estudar, a primeira coisa que a gente tem que pegar é a métrica daquele espaço e estudar o grupo de isometria. Então, é o que se faz quando a gente estuda o grupo de Minkowski, o grupo de Poincaré, grupo conforme, grupo de De Sitter, grupo de anti-De Sitter. Em geral, nós associamos assim, o grupo de isometria associado aos espaços de Minkowski são os grupos do tipo SO1D-1. Então, é o grupo que vai fazer a invariância da métrica nesse espaço. Os grupos de De Sitter, o grupo de De Sitter, que representa, né, o De Sitter D-dimensional, ele é um grupo do tipo 1D. E o anti-De Sitter é o SO 2D-1. 2D-1. D mais 2 dimensões, né? E só que 2 dimensões são tipo D. Então, esses são os grupos mais interessantes que a gente tem para poder falar de espaços-tempo ligados a, por exemplo, algum problema gravitacional. Quando a gente fala, por exemplo, da gravitação em geral, da gravitação de Einstein, né? Ligado à gravitação quântica, na verdade a gente está falando desse grupo aqui, que se for em 4 dimensões, é SO3. Então, a gravitação ela emerge como uma formulação que é SO3 covariante. E assim, vamos apurar isso mesmo. Estou só dando uma ideia geral para a gente começar a trabalhar. Bom, aí na aula passada a gente também se esforçou um pouquinho para motivar, né, a relação, fazer compreender de uma forma mais geral a relação entre objetos covariantes e contravariantes, sem necessariamente apelar para o espaço de Minkowski. Então, eu vou assim, desconectar esse conceito do conceito de uma métrica de tipo tempo. Isso vai em qualquer espaço onde a gente tem uma métrica não trivial, e aí a gente adotou a seguinte. Bom, a gente tinha feito uma coisa na aula passada, que era mostrar que essa grandeza aqui, quer dizer, que esse produto escalar aqui, né, a gente pega um vetor, um espaço, n-dimensional. Esse nosso vetor aqui tem n componentes, né? Está representando isso sob a forma de um vetor coluna. Acho que colocou assim na aula passada. Se a gente pegar essa grandeza aqui, V transposto V, que dá a soma dos produtos das componentes, né? E fizer uma transformação de isometria, fizer uma transformação de coordenadas, então, né? Isso aqui vai dar para a gente a transformação, sendo essa transformação aqui, ela vai produzir para nós aqui esse agregado aqui. Isso aqui só é a identidade se a nossa métrica for a métrica, a identidade, for a métrica euclidiana. Se a métrica não é euclidiana, essa grandeza aqui não é invariante. Em geral, não é. Em geral, invariante. Produto escalar. Então, a gente precisa redefinir o produto escalar para que ele seja invariante. Aí a gente viu na aula passada que a definição correta seria do produto escalar de 2 vetores no espaço com uma métrica material, seria pegar essa relação aqui, V transposto GT. E nós escrevíamos desse modo, omitindo os somatórios, né? G e J seria TJ. Fazendo então aquela transformação, a transformação que a gente chama de uma isometria, isso aqui vai em V transposto, R transposto, G
RD. E aí, pelo conceito de isometria, isso aqui fica invariante, e aí a gente tem a invariância do produto escalar. Depois, né, o V', vamos dizer assim, né? Então a gente tem que o V' escalar V' é igual ao V escalar. A noção de produto escalar invariante depende, né, da nossa declaração da métrica. Se a métrica for euclidiana, a identidade, então eu não preciso dessa relação, basta que a transformação seja ortogonal. Mas se a métrica não é, a métrica euclidiana é uma métrica não trivial, se eu estiver trabalhando numa base de vetores que não é ortogonal, nem ortogonal e não necessariamente ortonormal, então eu tenho que reformular o conceito de produto escalar, levando em conta aqui a matriz que contabiliza os produtos escalares mútuos, né, dos vetores de base. Então, isso a gente já tinha falado na aula passada, eu estou só repassando para a gente poder reaquecer aí um pouco. Aí a gente viu, se a gente vai, aí a gente definiu que era o espaço do alfa. Um espaço com métrica não trivial, a gente pode definir os vetores, quer dizer, existem duas categorias de vetores que são equivalentes. Os vetores naturais do espaço e os vetores que são definidos a partir dos vetores originais, né? Isso aqui, então, não é uma transformação de coordenadas. Isso aqui, essa definição aqui, é uma equivalência. Toda a informação que está nesse vetor, está nesse vetor. A gente vê também que nesse espaço aqui, se eu quiser definir o produto, quer dizer, o produto escalar, que nesse espaço aqui é definido com a métrica G, né? Isso aqui é transposto G. Então, nós vemos que essa grandeza aqui é invariante sobre isometrias, sobre as transformações que deixam a métrica invariante. No espaço dual, a mesma invariância, ela teria que ser vista com a leitura da métrica do espaço dual. A gente tinha visto pelo espaço dual, né, a leitura da métrica, a gente teria que fazer desse modo. A métrica, na verdade, tem dois índices, como nós tínhamos visto, né? Então, a métrica é um objeto desse tipo. Então, no espaço dual, o que é a versão, quer dizer, a mesma informação que está aqui, ela deveria estar nesse objeto aqui. O V dual transposto, aqui eu estou usando, deixa eu botar a anotação. É que quando eu usar esse V maiúsculo, eu estou usando o V no sentido do vetor coluna. E geralmente a gente faz, eu estou adotando essa convenção. Para mim, o V assim é o vetor coluna como uma estrutura única. E as componentes desse vetor coluna são as componentes V1, V2, VI, são as componentes do vetor grandão. Então, aqui eu estou fazendo o termo de vetor coluna, eu deveria colocar aqui, então, o inverso da métrica de essa grandeza aqui. Se eu fizer uma transformação de isometria, então, o V' tio o V' é G tio. Isometria. Deixa eu botar aqui rapidinho. Para antes disso, só um passozinho antes. Se a gente fizer uma transformação de isometria, então, né? Fizer uma rotação, o meu vetor vai no meu vetor V'. Então, isso aqui é a minha rotação, é a minha transformação de isometria. Então, agora, se eu vou pegar o dual disso, agora se eu vou olhar o espaço dual, eu vou ter um vetor V' tio, agora eu estou no espaço dual, que é o G V tio. Esse aqui é o vetor, é a transformada é do vetor V, mas isso aqui, esse aqui é o dual, isso aqui é a relação de dualidade, né? Você tem que botar aqui na outra matriz. Então a pergunta que a gente se fez é, quem é essa matriz aqui? Chamar essa matriz aqui de R, vamos dizer, de R tio. Então a mesma rotação que eu faço no vetor V original, se eu agora quiser olhar essa rotação do ponto de vista do dual, não necessariamente essa matriz é a mesma. A gente se pergunta, quem é a matriz então que vai ser vista nesse espaço aqui? Então o que a gente tinha visto na aula passada é que se a gente pegar esse vetor aqui, né? Se a gente pegar o vetor e fizer a transformação de dualidade,
E aí agora eu fizer uma transformação de coordenada, a gente vê que no espaço dual, V de linha, ele vai se transformar em R menos 1 transposto G de. Então era essa a transformação que saía no espaço dual. Deixa eu botar aqui, só para lembrar vocês aí. É importante, eu estou colocando esse paralelo por enquanto, porque depois no espaço univótico ou qualquer outro espaço que tem uma métrica, tipo espaço, tipo tempo, aí essa relação fica natural. Vamos só dar uma olhada aqui. Então, se a gente está no espaço normal, tudo que se transforma no espaço de cor, no espaço de vetor, né? Essa transformação do vetor através de uma isometria, essa aqui é a transformação natural do vetor. Mas claro que esse vetor aqui, ele tem um correspondente lá, igual. Ele tem um ventil aqui, GV. Esse carinha aqui também, tem um correspondente igual. O velhinho dual dele vai ser o G velhinho. Essas são as transformações de dualidade. Então, a mesma rotação agora, vista no espaço dos duais, a gente vai olhar desse modo o nosso ventil-linha deve ter, aqui eu chamei a matriz de R, vou chamar de R-til, deve ter uma matriz R-til que vai fazer a rotação aqui. E então essa rotação aqui é a rotação feita no espaço dual, né? Então tinha uma linha que foi a rotação que fez. O dual está aqui, faço a rotação nele e ganho o dual transformado. Só que esse objeto aqui a gente sabe que é G vetil. E aqui eu tenho R-til e aqui eu tenho G vetil. Então agora eu posso trazer esse carrinho para cá, vou botar R-til. Oi? Aqui, não, porque aqui não. Aqui é. Obrigado. G menos 1, vou botar isso aqui para cá. Vou botar esse R, eu quero ver quem é o R-til, né? Então vamos botar o velhinha para cá, vamos tirar multiplicar tudo por R-til a menos 1. Multiplico aqui por R-til a menos 1, e aqui fica G. Oi? Aqui? Não, aqui? Vetil-linha, isso aqui, perdão, isso aqui é um dual, perdão, então tem de algo, obrigado, Alexandre. Isso aqui é a relação de isometria. Então, a isometria leva algo sem linha em algo com linha. O dual leva algo sem til em algo com til. Tá certo? O vetil, o dual, né? O transformado é o GV. Tá certo, obrigado. Então, a gente está precisando ter uma ideia de quem seja esse R-til. Quer dizer, a transformação da rotação vista no espaço dual. Então a gente quer ter uma informação sobre esse objeto aqui, vamos tentar limpar ele para cá. Vamos botar esse R-til menos 1 aqui. Ele faz essa relação desse. E aí aqui multiplicar por G menos 1. Por G menos 1. Então isso aqui é a nossa relação. Então isso aqui me dá a relação entre o V e o velhinho. E esse objeto aqui deve ser o meu R. R a menos 1, certo? Porque o velhinha é RV. Então isso tudo aqui deve estar fazendo o papel do meu R a menos 1. Uma relação que a gente tem é R-til por G menos 1. R-til a menos 1. G igual a R menos 1. Então, da nossa relação que a gente tem R transposto GR igual a G, nossa relação aqui que é o R-til é igual a R menos 1 transposto. Então, no espaço dual, tudo que acontece no espaço de rotações, no espaço ordinário, no espaço dual, acontece com R menos 1 transposto. Essa é a nossa relação importante. Então, a nossa métrica, né? Então, a gente tinha feito isso aqui. Então, a questão é, quem é o produto escalar agora definido no espaço dual? Se no espaço ordinário, o produto escalar é definido com a métrica G, né? Aqui, né? V transposto, V,
No espaço dual, a gente vai ter a mesma relação. Quero fazer um produto escalar dos duais. A informação que está aqui tem que estar aqui. Só que essa informação aqui, para poder ter um invariante, o que a gente vai ver que esse objeto aqui tem que ser transformado desse tipo. Tem que ser o vetil transposto, a métrica G a menos 1 e aqui o vetil. Estou dizendo que o produto escalar. No dual, a métrica, no espaço ordinário é G, no espaço dual, a métrica é o inverso da métrica. Então, se a gente fizer aqui uma transformação de isometria, então esse objeto aqui vai ficar vetil. Vai, vetilinho. Vetilinho, então vai ficar vetil transposto, R a menos 1, aqui G a menos 1, e aqui vai ter o R a menos 1 transposto. Vetil. Estou só fazendo isso aqui, estou pegando essa relação, toda a linha, agora eu fiz a rotação, vou tirar isso aqui para fazer isso, fiz a rotação do espaço dual, todo mundo é linha. Então, no espaço dual, a rotação é representada por R menos 1 transposto. Então, esse transposto marca o R menos 1 transposto que está aqui. E essa relação que está aqui é justamente a inversa daquela. Se eu tenho que R transposto G, R é igual a G, invertendo essa relação, fica R menos 1, G menos 1, R menos 1 transposto igual a G menos 1. Então, se R deixa a métrica invariante, R é menos 1 deixa a métrica inversa invariante desse modo. Então, isso aqui é G menos 1, e aí a gente tem a invariância do produto escalar. Então, no espaço original, a gente faz o produto escalar com a métrica normal. No espaço dual, a gente faz o produto escalar com a métrica inversa. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. E aí a gente criou a convenção. Se cria a convenção dos vamos pagar aqui. Então, a convenção que a gente cria é tudo que está no espaço ordinário, o vetor V, com as suas componentes originais, V1 até Vn, que vão no espaço n-dimensional. Então, a gente faz uma convenção. Para distinguir entre o vetor, o espaço original e o espaço dual, a gente, ao invés de colocar o tilde, eu poderia ter vetor V, componente I. Vetor V dual, componente I. Isso aqui seria, matricialmente falando, esse produto aqui, G, J, BJ. Então, para evitar de ficar carregando esse tilde, a gente adota uma outra postura. A gente chama o vetil, a gente coloca os índices do vetil, diferentemente dos índices do vetor. A notação que a gente adota, o vetor ordinário, ele vai ser grafado com índices em cima. Isso aqui significa os vetores mesmo do espaço original. Quando eu vou para o espaço dual, eu vou passar para o espaço dual, esses vetores aqui, que são G vezes V, nós vamos então adotar essa convenção. Esses vetores aqui, eles vão aparecer como VI embaixo. Então, sempre que aparecer um VI embaixo, em contradistinção ao VI em cima, significa que esse objeto aqui é definido a partir desse pela incorporação da métrica. É isso que está em jogo. Ao invés de definir o vetil e o V, a gente coloca os índices em cima e embaixo só para distinguir. Esse cara aqui é o vetor com as suas componentes originais, e esse vetor aqui é o vetor definido a partir desse com a métrica. Essa aqui é a notação. Então, é uma convenção. Isso aqui é o que nós chamamos de vetores na forma contravariante. E esses aqui são os vetores na forma covariante. Então, a informação sobre os dois é a mesma, é só uma questão de saber em que espaço. Por que isso é importante, né? Isso é importante porque se o espaço tem uma métrica não trivial, nós já falamos um pouquinho na aula passada, mas eu vou retomar de uma outra forma hoje, objetos como gradiente, rotacional, divergência, eles têm um caráter diferente das coordenadas. No espaço euclidiano, o gradiente é um vetor. O rotacional continua tridimensional, é um vetor. E a divergência é um escalar. Isso por quê? Porque derivar em relação a x
ou considerar a coordenada x, esses dois objetos têm as mesmas propriedades de rotação. Mas se a métrica é não trivial, esse objeto não tem as mesmas propriedades de rotação que esse. Quer dizer, uma coordenada xi e a derivada em relação à coordenada xi, elas têm características diferentes sobre o grupo de rotação. Então, são vetores de categorias diferentes. E aí eu preciso, sou forçado a realmente considerar objetos covariantes e contravariantes. Então, por isso que a gente não, isso aí não é uma mera questão de querer fazer uma notação mais concisa. Essas duas categorias, elas distinguem. A única convenção que está em jogo é definir esses caras com índice em cima e esses com índice embaixo. Ou vice-versa. Ou eu poderia também abolir isso e dizer, não, eu vou trabalhar o tempo todo com vetil. O vetil me diz que eu estou no espaço covariante. Então não tem negócio de índice em cima ou embaixo. Eu passo de V para vetil. Para evitar essa duplicidade de notação, a gente mantém o vetor V. Mas aí joga o índice em cima ou o índice embaixo para distinguir o caso, o espaço covariante do espaço contravariante. Mas definir, distinguir covariante e contravariante é uma necessidade, sempre que a métrica for não trivial. A gente falou na aula passada, basicamente por conta disso aqui, né? Se eu tiver um vetor VI, coordenadas VI, vamos dizer assim, vetores de coordenadas VI, eu posso querer derivar em relação a alguma grandeza física, pode depender das coordenadas desse vetor. Então, suponhamos que esse vetor aqui seja um vetor V, naquela forma, é o vetor do espaço. Então, a propriedade de transformação dele vai ser essa aqui, V', né? V' é R, V. Isso aqui é a transformação de rotação em cima desse vetor. Vamos colocar desse modo aí. Se eu fizer uma derivada agora em relação a essa coordenada aqui, então vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Opa, vai botar, foi bom. Botar de novo, pegar o caso. Vamos pegar um caso assim, mas vamos ainda, não vamos nem passar para a notação, vamos continuar com a notação V vetil, que eu acho que é mais explícita nesse sentido. Vamos pegar um vetor V. Então tá legal. Vou definir em relação, derivada em relação às componentes desse vetor. Digamos que eu faça isso. Mas ao mesmo tempo eu posso grafar, estudar esse vetor no espaço dual, onde é dado desse modo aqui. E eu sei que as transformações de rotação dele são de V', G'. Eu faço uma rotação, a matriz que vai atuar aqui é a matriz R-1 transposta, né? R-1 transposta, elemento em J, vetil J. Então, e aqui, se eu fizer a transformação no V, V' é R em J, J. Então, isso aqui é a rotação feita no espaço dos vetores normais. E isso aqui é a mesma rotação feita no espaço dos lados. Então, se eu queira derivar, por exemplo, em relação a esse objeto. Então, se eu quiser derivar em relação à coordenada VI, e a relação entre a coordenada e a sua transformada de rotação é essa matriz R aqui, vamos usar a regra da cadeia. Eu vou derivar em relação, derivar V'J em relação a VI e vou derivar em relação a V'J, certo? Derivar em relação a VI é isso aqui, pela regra da cadeia. Muito bem. Só que essa derivada de V'J, vamos chamar isso aqui de V'J. Isso aqui é V'J, isso aqui é VJ, isso aqui é VK, isso aqui é VK, é a equação de transformação desse vetor. Então, a derivada de V'J, aqui eu botei, né? Então, a derivada de V'J em relação a VI é RJ, tá? Isso aqui é um RJ. E aqui, então, é a derivada em relação a V'J. Então, agora, inverter essa relação. Como esse índice aqui é livre, esse índice aqui é livre, vamos multiplicar toda essa equação por R a menos 1, sei lá assim, elemento MI. E aqui, DVI. Então, quando eu multiplicar esse objeto aqui, eu vou multiplicar então, por esse índice aqui que está aí, vamos multiplicar por R a menos 1 e perdão.
para poder, ó, estou fazendo esse índice aqui é livre, esse índice aqui está saturado, esse índice aqui, eu vou multiplicar pelo elemento de matriz, R-1 e N. Claro, somando em I. Eu boto R1 aqui e R-1. Pela definição de inversa, eu estou fazendo um produto, né, isso aqui vai dar um delta de Jn. Então isso aqui vai ficar BBI, né? Então, e esse objeto aqui, ó, IN, eu posso botar um transposto aqui e dizer que isso aqui é NI. Então a relação que a gente teve foi essa aqui. Derivar em relação à coordenada N do vetor, é essa operação. Transforma com essa matriz, menos um transposto, NI, em relação à coordenada T. Então o que a gente está observando é que se essa componente aqui é a componente do vetor, derivar em relação à componente de um vetor é uma operação que, do ponto de vista das transformações de isometria, a matriz que faz essa relação entre a derivada em relação às coordenadas do vetor original e as derivadas em relação ao vetor rotacionado, ela não vai para a mesma matriz que vai ao vetor. A transformação de vetor seria essa própria. N, RI, VI. Essa é a transformação de rotação em cima do vetor. E essa aqui é a transformação de rotação em cima do vetor do alvo. No espaço original, a rotação é essa, no espaço dual é essa. E a gente vê que a operação de derivada, ela não está aqui. Ela está aqui. Então, quer dizer, no fundo, o gradiente, ele tem um caráter oposto à coordenada. Se a coordenada é algo contravariante, o gradiente é covariante. Ou vice-versa, se a coordenada é covariante, o gradiente é contravariante. Então, se a métrica não trivial, o vetor, um objeto e a derivada em relação ao outro objeto tem transformação em espaços distintos. Então, isso é mandatório se a métrica for não trivial. Claro, se a métrica for euclidiana, o inverso do transposto é o próprio R. Então fica tudo igual, eu não tenho distinção. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Então a gente precisa realmente, em física, dessa noção de covariante contra variante. Porque em física, em geral, nós temos métricas não triviais. As métricas euclidianas são métricas de um conjunto muito limitado de fenômenos, né? Todos os fenômenos relativísticos têm uma métrica não euclidiana. Os fenômenos relativísticos e suas extensões, tipo de Sitter, antidecíter, relatividade geral, e assim vai. Então eu preciso realmente definir, ter uma distinção entre objetos que sejam contravariantes. Então não é, a distinção, ela não é arbitrária. O que é arbitrária é colocar índice em cima e embaixo. Aí a gente adota essa convenção universal. Os vetores usuários do espaço, pegar as coordenadas x, y, z. Então eu vou dizer que essas coordenadas x, y, z, eu vou definir como sendo as coordenadas x em si. E aí, se a métrica desse espaço é não trivial, eu vou poder ter coordenadas x e embaixo, que vão ser x, j, xj. Isso que eu estou fazendo aqui. O vetil, essa relação aqui é exatamente isso, é o vetil igual a XV. Se esse objeto aqui eu coloco no espaço contravariante, esse objeto aqui sai no espaço covariante. E a métrica, justamente, ela te traz do espaço contravariante para o espaço covariante. Por isso que a gente dá a métrica baixa índice. Quer dizer, abaixar índice significa te levar para o outro espaço. Só que a física que está no espaço é a mesma física que está em outro. Mas, para as equações da física terem um balanço, né, terem um caráter homogêneo, se esse lado é covariante, o lado direito tem que ser covariante. Então, são escalar com escalar igual a escalar. Vetor com vetor igual a vetor. Então, também tem que ter covariante com covariante igual a covariante. Então, a gente tem que distinguir esses dois espaços, mas a relação é essa. Era só isso, até aqui foi a aula passada, tá? Só chamando a atenção, porque muitas vezes, como eu já falei na aula passada, a primeira vez que a gente abaixa e levanta índice é no espaço de Minkowski. E aí a gente acha que essa operação é característica só do espaço de Minkowski. Não é. Essa operação é característica de espaços euclidianos também, desde que a métrica seja não trivial. Desde que eu escolha uma base de vetores que não seja ortogonal. Bom, então esse a gente tinha falado na aula passada, então a gente tinha feito a seguinte
seguinte algoritmozinho, né, que é o vetor, ou qualquer objeto, na sua forma covariante, ele é a métrica vezes a sua forma contravariante. Nós então tínhamos feito a convenção de que o inverso da métrica, para distinguir a métrica do seu inverso, nós colocamos a métrica grafada com índices em cima. Isso aqui está implícito que isso aqui é a métrica G menos 1. São os elementos de matriz da métrica inversa. Isso aqui está representando. E aí a gente faz inverte essa relação, chegando o vetor na sua forma contravariante é a métrica inversa vezes o vetor na sua forma covariante. Então isso aí foi outra coisa que eu chamei a atenção também, que às vezes a gente percebe erro de grafia, é que a métrica ela tem os dois índices embaixo, se ela for a métrica original. A métrica tem os dois índices em cima, se ela for a métrica inversa. O inverso da matriz métrica. Agora, uma métrica com índice misto, ela realmente não é uma métrica. A gente tinha visto na aula passada que essa relação, que é a relação de inversão, G kappa vezes G menos 1 kappa J, isso aqui tem que dar o delta de Kroner. Isso aqui é a definição de inversa. Então, essa matriz que tem um índice em cima e um índice embaixo, seria o seguinte: se eu pegar esse objeto aqui, aí eu já sei que para levantar e abaixar isso, tem essa métrica aqui, G e K. Eu multiplico isso aqui por um G, K, J. Isso aqui significa o quê? Que essa matriz aqui, está no espaço inverso, ela vai pegar esse índice que está covariante e vai contravariantizar. Então isso aqui me daria, no final de tudo, um G e K. Levantaria esse índice. O papel dessa métrica aqui seria levantar esse índice. Mas isso aqui é justamente a inversa. Mas isso aqui é o delta em K. Então, uma métrica mista, covariante e contravariante, na verdade, ela é uma constante. É o delta de Kroner. Ou vice-versa. Eu posso usar esse índice aqui para abaixar esse. Eu posso dizer, essa métrica aqui, ela está no espaço covariante. Ela vai pegar esse índice que está somado e vai pegar esse índice que está contravariante e vai trazer ele para o espaço covariante. Então isso aqui vai fazer. E está no contravariante, vai ficar o G e J. Esse índice aqui é covariante. Esse cara aqui vai levantar esse índice. Então isso aqui vai virar G e J. Isso aqui é o delta de J, na mesma forma. Isso aqui não é. Então, a métrica mista, na verdade, não é uma métrica, é o delta de Kroner. Vai 1 ou 0, que é o inverso. É o inverso do tensor, só para lembrar isso aí. Muito bem. E aí a gente chegou à última propriedade, que é a questão de propriedade de traço. Se a gente pegar uma matriz mista, vamos pegar uma matriz que tenha dois índices covariantes. O que a gente espera de tirar o traço de uma matriz, né? O traço de uma matriz para nós é a soma dos elementos da diagonal. O traço da matriz é M e I. Essa é a ideia do traço. Se nós fizermos uma transformação de rotação, se o vetor V se transforma desse modo, vamos botar a matriz, vamos botar a matriz em cima ou embaixo, depois a gente faz embaixo. Então eu tenho uma matriz MJ assim, um objeto com dois índices no espaço contravariante. Então o traço dessa matriz aqui, a gente pensaria naivemente, é a soma dos elementos da diagonal. Então, muito bem, se eu for fazer uma transformação de rotação desse objeto, nós sabemos que cada índice contravariante se transforma com a matriz R. Então, isso aqui seria um R, I, kappa, R, J, L, M, kappa, L. Tirar o traço dessa matriz, é somar esses elementos aqui. Vai pegar M' e I. Isso aqui vai ficar R, I, kappa, R, I, L, M, kappa, L. Professor? Oi. Eu uma vez aprendi, pode acontecer do dual ser igual ao seu espaço, né? Pode. Ele é equivalente, ele é isomórfico, mas não é igual. Tá. Isso é caso da mecânica clássica em que a gente coloca tudo abaixado, não importa se é em cima? Isso é.
Porque na mecânica newtoniana, na mecânica galileana, a métrica é a métrica euclidiana. O G é a identidade. Então, R a menos 1 transposto é o R. Então, você não distingue os dois espaços. É a mesma coisa, não tem diferença. Então, essa notação de levantar e abaixar não faz sentido por causa disso. Então. Quer dizer, ela é desnecessária. Não faz sentido por isso, porque é tudo igual. Você abaixa, levanta, você está multiplicando tudo pela matriz identidade. Você não sai do espaço. Então, os dois espaços coincidem. No espaço com métrica não trivial, os dois espaços não coincidem, mas são isomórficos. Você pode passar de um para outro por uma transformação, que é justamente a transformação G. Tá certo? E na álgebra linear lá, a gente fala o que é o espaço vetorial e o que é o dual. Né? Eu tenho um espaço vetorial, aí eu defino funcionais lineares nesse espaço vetorial. E aí a base dos funcionais lineares define o espaço dual. Então, todo espaço vetorial de dimensão finita é isomórfico ao seu dual, nos diz a álgebra linear. Se o espaço vetorial tiver dimensão infinita, não necessariamente. Tá? Se o espaço são um espaço de n dimensões, o espaço original e o seu dual são equivalentes, são isomórficos, têm as mesmas informações. Você não perde informação quando você passa de um para o outro. Tá? Então, se a gente olhar para essa transformação aqui, isso aqui é um produto matricial. Isso aqui seria, ó, R transposto kappa I, R e L. Mas isso aqui, ó, R transposto vezes R, elemento kappa L. Isso aqui não é identidade. Por quê? Isso aqui não é identidade porque o R ele precisa do G para deixar. O que caracteriza nessa transformação é isso aqui. R transposto vezes R, o que a gente pode dizer aqui é que o R, se eu inverter essa relação à direita, eu tenho R transposto vezes G é igual a G vezes R menos 1. Ou seja, e aí eu posso multiplicar isso aqui por G menos 1 à direita. Então, o transposto de uma matriz não é a sua inversa. O transposto só é inversa se a métrica for a identidade. Se G for igual a 1, aí sim, o transposto é igual a inversa. Mas se a métrica é não trivial, o transposto da matriz não coincide com o inverso da matriz. Então, isso aqui não é identidade. Aqui R transposto seria G, R menos 1, G menos 1, vezes R. Isso aqui não é identidade. Então, eu tenho que obter um traço. Traço é uma grandeza que independe do índice, deve ser um escalar. Então, a gente viu na aula passada que a solução para o problema do traço define o traço. Uma matriz no espaço com métrica não trivial dessa maneira. A gente pega a métrica G e multiplica pela matriz. Isso aqui significa isso aqui, ó. G, I, J, N, I, J. Então, por que isso aí é um invariante de rotação? Se eu fizer uma rotação, ou seja, uma transformação de isometria. Se nós pegarmos essa grandeza, G, M, L. Isso aqui é G', M'. Mas a métrica, nós sabemos, a métrica é R transposto GR. A métrica é invariante, G' é igual a G. E vale essa relação. G, então, esse G' é R transposto G. E esse M' seria... então, como é que esse M se transforma? Esse M' aqui, J, por exemplo, né, ele seria R, I, kappa, R, J, L, M, kappa, L. Isso aqui é como esse N aqui se transforma. Vou botar desse modo. Então, aqui, a transformação que a gente tem aqui é... Vamos botar esse aqui, vou botar os índices direitinho. Voltando para cá. Então, a gente teria isso aqui. Vou pegar isso aqui. GN. Vou pegar essa, pegar a transformada disso aqui. Então, nós estamos pegando essa métrica. Isso significa que a gente está fazendo algo desse tipo aqui. Quer dizer, o traço da matriz, a gente está definindo desse modo. Quer dizer, é o traço desse objeto aqui. Eu preciso primeiro multiplicar a matriz pela métrica do espaço e depois tirar o traço. Vamos ver por que isso é invariante sob rotação. Então, nós estamos dizendo essa grandeza aqui. Tá? Pegando isso aqui, traço de G vezes M. Essa matriz aqui. Então, ela vai ser traço, a métrica se transforma assim, R transposto, GR. E essa matriz é M aqui, tá? Aqui dessa
assim, ela é N' I J, ela é R I kappa R J L N kappa L. Ou seja, é R N R transposto. A transformação dessa matriz em forma de elemento aberta é essa, mas em forma matricial fechada é essa. Então aqui eu vou ter a matriz M se transforma nesse módulo aqui. R, isso, R, I, R, M, ao contrário. Você fez uma besteirinha. Isso aqui para mim é a métrica GJ. Isso aqui é o M, tem que ser M, definir o traço é isso aqui, né? Então você chega, fez o traço M transposto, perdão. Tá assim. É isso que a gente tem que fazer. Então, o que vai ser o traço da matriz vai ser isso aqui. Então, essa matriz aqui, pela transformação dela, como a gente acabou de ver, a matriz M se transforma assim. R, M, R transposto. Então, a inversa, quer dizer, a matriz ela vai se transformar aqui com R transposto, M, R. Então, essa aqui é a transformação da transposta. Então, essa matriz aqui me dá o G. E essa, aí, como eu tenho o traço, esse R vem para cá. Então, R, G, R transposto, vezes M. Isso aqui fica uma grandeza invariante. Então, para a gente definir o traço de uma matriz, num espaço de métrica não trivial, eu não posso simplesmente somar os elementos da diagonal. Eu tenho que multiplicar essa matriz ou pelo inverso da métrica, posso fazer isso. Se essa matriz aqui for covariante, eu multiplico ela pelo inverso da métrica, vezes M. Então, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz, o resultado é uma matriz, e tiro o traço disso. Então, isso significa que eu estou fazendo algo desse tipo, G e J. M e J. Então, eu posso tirar o traço dessa maneira ou posso tirar o traço dessa maneira. G e J, M e J. É tudo equivalente. Se a gente quiser passar dessa forma para essa forma, aqui é muito simples. Basta escrever essa matriz aqui em função desse modo. G, I, M, G, J, M, M, M. Essa matriz aqui vai inverter essa e esse cara aqui vai cair nesse. Então, a definição do traço de uma matriz no espaço, para poder ganhar um escalar, uma grandeza que seja invariante sob as isometrias, ou que seja invariante rotacional, é preciso definir o traço como sendo o produto da matriz. Então, significa isso. Ou eu coloco aqui a métrica contravariante e a matriz na forma covariante, ou a métrica covariante e a matriz na forma contravariante. Então, esse cuidado a gente tem que ter, para poder definir aquilo que são grandezas escalares. Então, aqui a gente foi na aula passada. Aí a gente entrou finalmente, né, feito isso aqui em geral, para espaços métricos, a gente começou a entrar no espaço de Minkowski. E aí a gente simplesmente agora seguiu o que a gente aprendeu. A gente vai para o espaço de Minkowski, que a nossa ideia então, a relatividade especial, né? Devido lá à invariância das equações de Maxwell, que a gente já viu em algum curso, elas são compatíveis com as transformações de Lorentz. Nós vamos refazer isso de outra forma aqui no curso, mas só aproveitando esse resultado conceitual de que a relatividade especial é o grupo de covariância das equações de Maxwell. Então a gente vai querer fazer relatividade especial direto nesse espaço de Minkowski, com essa métrica aqui. A gente adotou. E aí a gente adotou essa notação. Vamos pegar os vetores, as coordenadas CT, X, Y, Z. Vamos chamar essas coordenadas de coordenadas, que são as coordenadas naturais do espaço, de coordenadas contravariantes. E aí a gente adotou a notação em cima, que é contravariante, e esse índice vai de 0, 1, 2, 3. Onde 0 é CT. A métrica, em vez de a gente trabalhar com G e J, a gente vai estar trabalhando com a métrica eta mini. Mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, tudo 0. Métrica diagonal com essa separação, tempo e espaço. O inverso da métrica é só inverter essa matriz. Numericamente é a mesma matriz, mas formalmente
a matriz está num espaço com ciência e outra categoria, porque são dois espaços equivalentes, mas distintos, só que a matriz numericamente é a mesma. E aí a gente, quando passa para esses índices aqui embaixo, né, a gente está fazendo essa transformação, a gente está multiplicando, na verdade, esse vetor coluna por aquela matriz. Então, esses sinais aqui vão sair invertidos. Só para... Quer dizer, nesse caso, a métrica é muito simples, porque a métrica é constante. Na relatividade geral, por exemplo, a métrica depende do ponto, do tempo e do espaço. Mas aqui a métrica é constante, só é uma questão de uma mudança de sinal global. Aqui, só para lembrar aí. E aí, nesse caso, claro, a gente vai ter que derivar em relação, como a gente já viu aqui, né? Derivar em relação a x', se essa coordenada aqui tem natureza contravariante, a derivada em relação a x', essa operação como um todo, é uma operação covariante. Então, nós vamos adotar essa operação. E a coordenada x' embaixo, sendo covariante, como nós vimos, né? Quando vamos botar as transformações de Lorentz, isso aqui vai ficar mais evidente ainda. Então, se isso aqui é covariante, essa operação é contravariante. Então, isso aqui e isso aqui. E aí, claro, esse objeto aqui, a coordenada temporal dele é 1 sobre c ddt. E as coordenadas espaciais é derivar em relação a x, y, z, o próprio gradiente. Aqui é o contrário. A parte temporal não muda, mas derivar em relação a x1 embaixo, x1 embaixo é menos x, então aqui aparece o menos gradiente. Na aula passada a gente chegou a falar do gradiente, chegou a falar da divergência, chegou a falar também do rotacional. Pode falar, pode falar. Ficava com menos 1, que vocês tinham colocado primeiro o traço com um G, depois tinham colocado o traço com G menos 1. Não, depende, deixa eu explicar aqui para vocês. Se a gente quiser pegar uma matriz M, tem uma matriz M, vamos esquecer o espaço igual, você está voltando para o espaço euclidiano. Tem uma matriz M, se ela está em forma covariante, então o traço dela, se ela está em forma covariante, o traço dela vai ser definido como G a menos 1. Ou seja, ela vai ser definida desse modo. Esse traço aqui é G, I, J, M, J, I. Isso é o traço. Se ela está em forma covariante, se ela está em forma contravariante, então o traço dela, se ela está em forma contravariante, os índices dela estão em C. Então vai ter que ser contraída com essa métrica aqui, que é exatamente igual a isso, vai ser isso aqui, G, J, M, J. Então, a definição do traço, ela vai precisar saber se a matriz está em forma covariante, eu boto aqui a métrica inversa. Se a matriz está em forma contravariante, eu boto aqui a métrica original, certo? E isso aí, agora você faz uma transformação de rotação, isometria, e aí isso aí você tem que ter desse traço invariante. Você está dizendo que o traço de M', definido, por exemplo, desse modo, a métrica é invariante, então isso aqui fica G menos 1. Mas aqui vai aparecer o M'. Isso aqui é igual a isso aqui. Esse objeto agora é invariante rotacional, certo? Só colocar aqui as transformações. Vai aparecer, aqui vão aparecer as transformações do G, né? E aqui vão aparecer as transformações do R. O que você vai ter aqui vai te deixar isso aqui, né? Se você tiver isso aqui, esse N aqui está na forma covariante, então a gente tinha visto que esse M' aqui, ele deve ser R, N, R transposto. E aí quando você coloca isso aqui, ele está na forma covariante, isso aqui vai te dar alguma coisa do tipo, você traz o R transposto para cá, R transposto, R transposto, N, R. Então isso aqui é a transformação do objeto covariante. Vai te dar isso aqui, o G é invariante, então você vai ter algo desse tipo, G é menos 1 vezes R transposto, N, R. Mas aí você traz esse objeto para cá, que você está dentro do traço, obviamente, e aí esse objeto aqui é o próprio G é menos 1, então fica invariante, certo? Isso está no jogo. Muito bem. Então vamos começar a ver agora que seriam as isometrias desse espaço. Eu deixei umas tarefas para vocês, aí não sei se alguém teve tempo de pensar,
de covariantizar algumas expressões que eu deixei lá, algumas derivadas, alguma coisa, né? Deixei para vocês treinarem como encaixar isso, né, dentro do espaço do Minkowski. Então a ideia de que significa covariantizar uma equação, quer dizer, covariantizar segundo o quê? Quando a gente usa a palavra, preciso covariantizar essa equação. Covariantizar com relação ao grupo de simetria. Quer dizer, quando a gente usa a expressão covariantização, quer dizer, vou covariantizar em relação a quê? Então, covariantizar significa escrever em forma tensorial, escrever sob a forma, vamos dizer assim, sob a forma de tensores de algum grupo de simetria. E tensores, como a gente já viu, tensor é a notação para representações irredutíveis. Então eu preciso ter algum grupo de simetria em jogo. Então, se eu dou uma equação como, sei lá, gradiente de φ, né, como a gente mostrou na aula passada, gradiente de φ mais a divergência de um certo vetor V igual a zero, então eu preciso covariantizar essa equação. Então eu preciso escrever essa equação sob forma de tensores, né, de objetos que se transformam covariantemente segundo algum grupo de simetria. Então eu vou covariantizar isso aqui segundo o grupo das transformações de Lorentz, a relatividade especial, ou seja, eu preciso colocar essa expressão no espaço de Minkowski. E aí a gente já viu, essa expressão aqui, isso aqui é uma gente terá. Isso aqui é falta de defesa. Então, transformar isso aqui numa notação de espaço de Minkowski. A derivada temporal, a gente já viu. Ela pode ser vista como uma componente zero, né? Quer dizer, ela é C vezes a componente zero do gradiente. E essa divergência seriam as componentes espaciais. Então, a gente viu na aula passada que essa relação aqui nada mais é do que essa relação aqui. Eu poderia criar aqui um vetor VI, onde esse vetor VI aqui seria as coordenadas C, φ e V. Então, covariantizar uma expressão significa, do ponto de vista do espaço de Minkowski, significa colocar aquela expressão dentro do espaço de Minkowski, com a notação do espaço de Minkowski. Então, é isso que a gente vai estar fazendo, né, daqui para frente. Quer dizer, todo o esforço, né, desse método é transformar todo o eletromagnetismo, toda a física relativística escrita dentro do espaço de Minkowski. Essa vai ser a proposta, o trabalho vai ser todo fazer covariantizações. E aí a covariantização, ela deixa claro para você que você aí eu vamos. Então, a nossa ideia de formulação covariante é ir para o espaço de Minkowski. Então, nós já entendemos o seguinte: no espaço de Minkowski, nós já entendemos como covariantizar as coordenadas, quer dizer, a covariantização das coordenadas. Isso já está claro para nós. Então, a gente já colocou as coordenadas sob a forma do vetor contravariante xmi ou sob a forma do vetor covariante xmi. Já sabemos derivar em relação a xmi ou sabemos derivar em relação a xmi. Então, a gente já sabe. Qualquer vetor, então, também vai escrever os vetores
sob forma contravariante, posso escrever o vetor sob forma covariante. Posso pegar um tensor sobre a forma contravariante, pode pegar o tensor sobre a forma covariante. Posso pegar o tensor sobre a forma mista. E a gente sabe passar de um espaço para outro através da métrica. A nossa métrica é a métrica de Minkowski e o inverso da nossa métrica de Minkowski é a mesma métrica com síntese. E a troca, a passagem de espaço é feita através, né, da multiplicação pela métrica. A covariantização inicial, a gente já... O que é importante para nós agora é ver o que é o produto escalar. Então, para nós, o produto escalar, né, se eu pegar um vetor V e fizer o produto escalar, pegar um vetor V e um vetor U e fizer o produto escalar entre esses dois, vou botar um resultado aqui, pegar esses dois vetores. Então, o que é o produto escalar de V com W para nós? Fica claro que é, pensa nesses vetores sob a forma do vetor coluna, é o V transposto, a métrica e o W. Se os vetores estiverem em forma contravariante, ou seja, isso aqui vamos botar em componentes, θ mini, VI, W. Está em jogo aqui, é isso aqui. Esse objeto aqui, quer dizer, a métrica que aparece aqui, ela tem que estar em oposição ao espaço do vetor. Ou eu posso escrever esse produto dessa forma. θ mini é a mesma coisa. VI, W. Isso é por que eu defino, né? Isso aí é o produto escalar. Porque o produto escalar, a gente sabe, a gente precisa contrair os vetores, que a noção de produto escalar é a noção de métrica. Então, a métrica tem que estar aqui. Então, como essa métrica aqui está no espaço covariante, por exemplo, então esse produto tem que ser feito com esses objetos aqui para a gente poder formar os escalares. Então, essa é a nossa definição de produto escalar. Que, nesse caso, seria exatamente isso aqui. V0, W0, mais eta IJ, VI, WJ. Como a parte espacial da nossa métrica são os deltas de Kronecker com sinal negativo, o que está aparecendo aqui é o produto escalar negativo dos dois vetores. Então, esse produto escalar para nós é V0, W0, menos V escalar W. Que dá a mesma coisa, obviamente, se eu trabalhar aqui, é idêntico. Lembrando só que o vetor VI baixo é menos o vetor que a gente está focalizando aí. As componentes I contravariantes são as componentes realmente dos vetores na forma cartesiana. E as componentes covariantes são as componentes do vetor, que são o oposto do vetor na sua forma cartesiana, devido à nossa métrica. A passagem. Se a gente adotou essa convenção, isso aqui sai como consequência, que aí a métrica que está fazendo a transferência de índice do vetor contra para o vetor covariante. Só para lembrar isso aí. Então, o que está em jogo para nós agora é o que é a isometria do espaço de Minkowski. A gente tem um espaço, definiu uma métrica nesse espaço. Quem define a métrica nesse espaço, como a gente falou na aula passada, qual é a física ligada a essa métrica. Quer dizer, a física que está em jogo aí, a física da métrica de Minkowski, é a propagação da radiação eletromagnética livre. Propagação da radiação livre. Então, a gente define o elemento de linha a partir, né, da propagação de um raio luminoso a partir de um ponto T, instante T igual a zero. Isso aqui é a frente de onda luminosa. Então, isso aqui igual a zero, isso aqui está descrevendo a propagação dessa radiação eletromagnética livre. Isso está em jogo aqui nessa métrica. E aí a gente vai definir objetos que se transformam, podem se propagar com velocidade maior ou menor. Então, a gente viu na aula passada, os objetos que se propagam com velocidade maior do que a luz têm negativo, e esses objetos aqui são os objetos que se propagam com velocidade menor do que c. Então, a métrica que a gente define no espaço de Minkowski é a métrica da luz.
física que está em jogo. Aí a gente deu o exemplo na aula passada do material ferro-magnético. A física que está em jogo lá é a física dos espinhos. A gente pegou ele da partícula em cima do mistério. Tinha uma física lá que obrigava a partícula a ficar em cima do mistério. Nós tiramos a métrica associada àqueles vínculos de forças, de vínculo que fazem a partícula se mover livremente em cima do mistério. E aqui o que a gente está falando é a luz se propagar livremente no vácuo. Esse elemento aqui, quer dizer, quando esse elemento de linha for zero, a gente está falando da propagação da luz, né, a partir do instante t igual a zero, num ponto x igual a zero, então a partir, né, desse objeto, né, quer dizer, depois de um instante de tempo dt, a luz deverá ter percorrido o espaço dx, né, quer dizer, dx para nós aqui, vai ser c dt, e aí elevando isso aqui ao quadrado, vai ser 2 dt2, então é a métrica da luz, é isso que está em jogo. Então, o espaço unipólico tem essa física. Vamos lá. E aí a gente precisa procurar a isometria dessa métrica. Então, vamos escrever o nosso elemento de linha dessa forma aqui, incluindo a métrica. A gente pode escrever o elemento de linha do modo que nós quisermos, podemos escrever assim. Então, métrica covariante, e aí aqui os elementos, né, de linha na forma contravariante, ou, se quiser, só reescrever tudo, né, posso escrever esse objeto aqui como sendo eta, mi, rho, x, rho, e esse objeto aqui como sendo eta, mi, sigma, dx, sigma, né? E aí vamos usar aqui a definição de inversa, isso aqui vai multiplicar por isso, vai dar um delta de mi, rho, um delta de mi, rho, e aí esse sigma aqui, esse mi rho aqui, vai ser contraído, esse delta de mi rho aqui vai fazer isso aqui vai ficar d rho, eta mi rho, eta rho sigma desse, ou seja, então isso aqui vai ficar, posso jogar os dois para baixo. Então isso aqui é exatamente igual a isso aqui, que é igual exatamente a isso aqui. Posso botar aqui, em forma vetorial, posso botar aqui, em forma de vetor coluna, poderia botar aqui dx transposto, a métrica eta, e o elemento dx. Imaginando então que esse objeto aqui é o vetor coluna c dt, dx, dy, vou colocar assim. Então poderia escrever em forma concisa ou em forma onde cada componente é explicitado. O que significa a isometria para nós? Nós vamos fazer transformações aqui no espaço que vão levar a transformação de rotação nas coordenadas espaço-temporais e vão nos levar, a gente usa essa matriz, tradicionalmente usa a matriz lambda de Lorentz, né? Então a gente vai fazer transformações desse tipo. O que são essas transformações? Essas transformações significam que as coordenadas xi vão ser lidas desse modo. Transformação x'mi, então vamos ter aqui lambda, mi, x'mi. Essa matriz aqui tem linha, mi, coluna, mi. Isso aqui é exatamente essa lei de transformação. Se eu quiser colocar em forma de vetor coluna, é x, linha, lambda, x. Ou seja, esse elemento aqui está dizendo a linha, e esse elemento aqui está varrendo as colunas. Então a convenção é essa. Esse índice aqui está apontando para a linha e esse índice aqui para a coluna. Mas em termos matriciais fechados, a gente não precisa especificar os índices aí. Essa questão, né, é lembrar, um instantinho, que deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Então vamos pegar essa relação aqui, isso aqui tudo é contravariante, né? Tá? Nessa forma aqui. Muito bem. Então, para nós, o que seria isometria? Isometria é essa transformação desde que esse objeto aqui fique invariante. Vamos dizer que eu quero que o elemento de linha fique invariante. ds2, né, que é isso aqui. Eu vou ter ds linha ao quadrado, que é o dx linha transposto, eta dx. Vou fazer uma transformação nas coordenadas e vou construir esse produto escalar. Estou querendo dizer isso aqui. C2 dt' ao quadrado menos d x' ao quadrado. Esse é o meu elemento de linha transformado por aquela transformação lá.
Então isso aqui nós estamos escrevendo desse modo ali, com aquela transformação lá, isso aqui está dando para mim dx transposto, lambda transposto, eta, lambda, dx. Estamos usando isso aqui. E aí, para que isso aqui seja invariante, eu quero que isso aqui no final de tudo seja eta. Isso aqui vai ser o ds2. Então, a isometria está aqui. Porque essas matrizes lambda, elas têm que ter essa propriedade.